Google Search foi considerado monopólio. Estamos a ponto de ver outra mudança no mundo da tecnologia. A última vez que a gente teve uma decisão que possivelmente vai ser tão impactante quanto, ou que foi tão impactante quanto, foi quando a Microsoft também foi acusada e condenada pela mesma coisa, em alguns sentidos. Com vocês a reportagem do The Verge, e eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui no The Verge também, nessa reportagem também no podcast deles, porque, por coincidência, eles têm um jornalista, o jornalista editor-chefe deles, que é o Nilay Patel, que é advogado. É um cara que começou como advogado. Ele tem o registro da OAB em 2 estados americanos, né? O que é impressionante, porque lá nos Estados Unidos... Da OAB não, né, meu bem? É tipo o equivalente. Chama de bar nos Estados Unidos. É porque nos Estados Unidos lá é por estado, não tem um pro país inteiro. Então, enfim, cada um tem o seu, né? É interessante porque ele tem um ponto de vista mais profissional. Normalmente quem é jornalista, quem não é especializado como a gente é aqui, tende a cometer mais erros do que uma pessoa que é da área. E por coincidência ele é das duas, do jornalismo e do direito. Tem várias coisas que a gente tem que falar aqui dessa decisão. É uma decisão de 284 páginas, 286 páginas, desculpa que se eu estou errando o número, mais de 200, e a coisa é extremamente complicada. O juiz chegou nessa conclusão, e eu vou passar aqui em alguns pontos para vocês, e depois a gente vai falar o que pode acontecer depois dessa decisão, porque vai ter que ter um outro julgamento para decidir como o Google vai ter que ser, entre aspas, punido por ser um monopólio. Mas eu quero colocar algumas coisas para vocês aqui. O Google tem um serviço de pesquisa, que é o Google. É uma das coisas que ele provê para você. Mas tem um porém. Ele domina o mercado hoje de uma forma que ninguém mais consegue competir. Surge a grande questão, ele deve ser tratado como um monopólio? O argumento do Google é que não, porque na verdade ele não está no negócio simplesmente de pesquisa, ele está no serviço de prover uma resposta para uma pergunta que você tem. Só que, se você seguir esse argumento, vários outros sites também, com grande sucesso, provém respostas para perguntas, para buscas. Se você pegar o TikTok, ele tem um sistema de busca para você procurar vídeos curtos lá dentro. Se você for na Amazon, tem um sistema de busca para você encontrar produtos para comprar. Então você pode falar que, de fato, existem mais competição no mercado. Só que a grande conclusão desse juiz aqui, se eu entendi direito, de novo, eu não sou especialista em direito, uma das conclusões é muito longo. Todas essas outras empresas que também têm um sistema de busca, elas não estão indexando a internet. No TikTok, você só procura vídeos do TikTok. Dentro da plataforma. Na Amazon, você procura produtos para comprar. O Google, ele tá lá com o computador dele escaneando a internet inteira, indexando tudo que tem. Inclusive do TikTok, da Amazon e das outras plataformas. Exatamente. E construindo um sistema de busca generalizado. Nesse sentido, não tem ninguém competindo com ele. E em vários sentidos, como a gente vai ver, não tem como alguém competir com ele mais. Do jeito que as coisas estão construídas agora. Mas qual que é o grande problema do Google? E agora entra na centralidade da Apple nesse caso. Porque a Apple virou uma grande questão nesse caso também. Se você não sabe, o Google paga para a Apple para ser o sistema de pesquisa padrão dos dispositivos iOS. E se eu não me engano também do Safari no geral, no desktop também. Mas obviamente isso é mais importante no celular hoje, porque tem um número muito maior de dispositivos dessa forma. O Google paga para a Apple uma porcentagem que a gente não sabe o que é, porque foi apagado do processo, porque é considerado segredo de indústria, tem algumas coisas que o governo tem que respeitar. Só que a gente sabe que em 2022, essa porcentagem do lucro que é gerado por pesquisas do Google, pelo Google ser o dispositivo de pesquisa padrão em dispositivos da iOS, iPhone, iPad e tal, o tanto que o Google pagou para a Apple em 2022 foi 20 bilhões. Em 2022, 20 bilhões. Um ano só, tá? É disso que a gente está falando. Então, o que acontece? Qual que é o problema disso? O Google controla o Android. Quem que é o competidor do Android? O iOS. Como o Google garante a dominância dele? Compra o competidor. É isso que o monopólio faz. É aquela famosa frase que foi atribuída ao Stalin, mas ele provavelmente não disse, mas a gente vai repetir como se fosse. A única fronteira segura é aquela na qual você controla os dois lados. Então ele paga valores absurdos para a Apple colocar como dispositivo padrão. Mas aí fala, é dispositivo padrão, mas você pode trocar. Você pode colocar um outro. E a gente vai entrar nessa problemática. Primeiro tem uma questão comportamental. Todas as pesquisas que fizeram, tá? Assim eu entendi direito. As pessoas, primeiro, não trocam o dispositivo de busca padrão. Elas não trocam. Claro que a gente tem aqui um nicho do nicho da internet, que é muita gente interessada em tecnologia, nos nossos canais aqui, que sabem como trocar. Só que vocês são 1% do 1%. Aí fora, sua tia não sabe, sua avó não sabe, seu colega de trabalho não sabe. A galera que não está investindo em tecnologia nem usa o que tem. E o Google é o que tem, porque paga para ser.
Não só isso, tem uma outra pesquisa, e essa que saiu aqui do Google, dentro do processo, até onde eu sei, que as pessoas nem sabem que sistema de busca estão usando. Trocaram pro Bing os sistemas de uma galera, eles não sabiam dizer a diferença. A galera normal, de novo, não usa você se você sabe um pouco mais de tecnologia, não se use como padrão. A gente tá falando das massas. A galera não sabe nem diferenciar o que você colocar, o que eles vão usar. E o Google pagava para a Apple. E não foi só a Apple, ele comprou uma galera, se não me engano foi a AT&T, que comprou o Yahoo, e eles estavam pensando em usar o Yahoo, que é uma provedora daqui, como sistema de busca deles. O Google foi e ofereceu dinheiro para eles não usarem. Valia mais a pena para eles coletar o dinheiro do Google, porque é um poderio econômico tão grande que não tem como um competidor entrar mais. Ah, Leon, e o Bing? E aí que tá o grande problema do Bing. Não é porque a Microsoft é incompetente, não é porque a Microsoft não pode pagar pelos melhores engenheiros, estrategistas, programadores, o que for que você precisar, que você precisa para poder fazer um sistema de busca bom funcionar. O problema é, ninguém consegue competir com o Google mais na quantidade de informação que ele coleta. Se eu não me engano, saiu aqui no negócio, é mais ou menos assim, posso estar errando os números, mas no alto é isso, que em 13 meses o Google coleta a quantidade de informação para poder aprimorar o sistema de busca deles, porque tudo isso, esse sistema está sendo aprimorado o tempo inteiro baseado na experiência do usuário. O que o Google coleta em 13 meses é o mesmo que o Bing coleta em 17 anos. Então, a quantidade de informação de tráfego, de padrões de uso e tal, que a Google tem, a Microsoft não consegue competir. Eu uso o Google, gente. Vou continuar usando, porque pra mim é o melhor mesmo. E eu tentei usar um alternativo. E eu me vejo voltando pro Google toda hora. E o pessoal tá falando, mas por que que é crime? Por que que o Google deve ser punido por ser um monopólio? O garoto perguntou aqui. Todo país, todo lugar vai ter legislações para evitar monopólios em pelo menos certas áreas. Claro que você tem questões que são monopólio estatal e coisas do tipo, mas você quer impedir o monopólio em algumas áreas porque você bloqueia a capacidade de inovação, a capacidade de competição do seu país. E não só isso, quem tem poder de monopólio tem poder de abusar economicamente de todo mundo. Então você quer limitar a capacidade de monopólio. Por quê? O princípio do capitalismo é a competição. Tá? Você tem que ter um mercado com capacidade de competição. O melhor vence. Só que se alguém tiver um poder econômico, uma dominação de mercado tão grande que pode impedir que novas ideias, novas propostas entrem para competir com ele, você coloca legislações para poder limitar esse tipo de coisa. A lógica é basicamente essa. Então, de fato, o Google chegou num ponto que, por pesquisas internas deles, se eu entendi direito todo o argumento e as informações que foram apresentadas, eles chegaram à conclusão de que eles poderiam piorar o serviço sem diminuir o lucro. Quer dizer que todo mundo não tem mais para onde ir. E não só isso, dentro desse processo, ele mostra como o Google, por exemplo, na venda de propaganda deles, porque eles vendem as palavras de pesquisa, ele gradualmente adicionou alguns mecanismos e processos. O negócio funciona em leilão, mas obviamente como você estrutura o leilão, a empresa tem um grande poder em cima disso. Ele foi fazendo várias coisas para poder ir aumentando o preço dessa propaganda. Só que esse aumento de preço não gerou nenhuma fuga de anunciantes. Por quê? Não tem pra onde ir. Não tem para onde ir. E ela faz isso de fato abusando do poder econômico. Essa questão da Apple é clara. É uma empresa que tem condição de pagar 20 bi, que nenhum novo competidor no mercado vai ter, para a Apple, para ser o sistema de busca padrão. Isso servindo para os usuários da Apple ou não. Então, assim, essas coisas são sérias. E de fato teve uma decisão de que o Google é um monopólio. O que ficou meio fora dessa decisão foi a questão de AI. Se eu não me engano, o juiz falou assim, e a questão da inteligência artificial? O Bing chegou primeiro e tal. Falou, não, se você analisar os números, a participação de inteligência artificial nessas generativas, tá, na pesquisa, isso não é uma questão ainda. Pode ser no futuro, mas ele não pode julgar as coisas com base no que pode ser uma possível tendência. A gente tem que falar dos números de agora. E os números de agora são esses. Você tem uma empresa gigantesca no mercado que faz muito dinheiro e está basicamente pagando para impedir que competidores entrem, o que é um abuso monopolístico. Agora, quais as mudanças vão advir disso? Agora, primeiro, o Google recorreu dessa decisão. Eu não sei se tem como essa decisão ser revista de fato completamente, mas ele sendo considerado monopólio, o que tem depois é um processo para decidir o que vai ser feito em relação a isso. Aí é outro julgamento. O que pode acontecer, no pior dos casos, o Google ser quebrado. Então, alguém pode falar assim, a gente vai ter que separar o Google de outras empresas dele. Você pode ter o Google Busca separado do Gmail, separado do Google Cloud, né, que tem lá Google Drive, coisa do tipo, separado do YouTube, que também é da Google, que a Google comprou tudo, né? Você pode ter uma quebra da tal da Alphabet, que é a empresa guarda-chuva, onde o Google está. E no melhor dos casos, eu acho que vai ter uma proibição do Google de comprar a presença deles como mecanismo de busca padrão em outros dispositivos. Na verdade, isso foi muito baseado na decisão que aconteceu contra a Microsoft, né? Porque a Microsoft estava basicamente
vinculando tipo, o Internet Explorer e outras coisas no uso do Windows para poder limitar a entrada de outros browsers no mercado. E foi essa decisão que limitou a capacidade da Microsoft de fazer isso que gerou uma onda de inovação. Foi daí que veio o Google Chrome, que é o navegador mais usado hoje. Então, assim, pode acontecer isso, tá? Acho que no melhor dos casos para o Google vai ser proibido de pagar. E aí a gente vai ver, porque dentro do processo também tem um negócio que a Apple chegou a calcular quanto que ela precisava para criar e oferecer um serviço de pesquisa dela para os usuários. E aí, com os 20 bi do Google, o Google foi e tacou o dinheiro na mesa. A Apple falou, é melhor a gente catar esse dinheiro aqui. E se eu entendi direito as informações que eu vi, esse dinheiro era tão relevante para a Apple que era 1/4 do dinheiro de serviços da Apple. A Apple tá com esse negócio de tentar transferir a principal fonte de renda dela, tá quase conseguindo fazer isso, pelo menos estava antes desse processo, de produtos para serviços. Porque tá cada vez mais difícil vender celular, porque tá cada vez mais difícil convencer a galera a comprar o celular novo todo ano. Então ela criou todo esse serviço, essa coisa de serviços dela. Você tem o iCloud, você tem Apple TV Plus, você tem o Apple Music, você tem o Apple News, você tem o Arcade. É tudo de assinatura, um monte de coisa de serviço que você pega com produtos da Apple. E se eu não me engano, esse dinheiro, se eu entendi direito, tá gente, de novo, não sou jurista, esse dinheiro aqui entrava como revenue dessa parte de serviço. É muita grana. 20 bi é muita grana. Pra qualquer empresa. Pra qualquer essa empresa. é muita grana. Essa coisa é muito complicada e a gente vai ver provavelmente uma grande mudança na indústria, assim como a gente viu quando a Microsoft perdeu o caso lá atrás. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que a qualidade do contrato que foi assinado entre a Google e a Apple, para a Google estar pagando esses 20 bi, né? Em 2022, a gente nem sabe o que vem depois. Porque, pelos termos do contrato, a Apple está proibida de desenvolver um mecanismo de pesquisa que compita com o Google dessa forma. Inclusive para serviços embutidos dela, tipo a Siri. E não só isso, a Apple está obrigada pelo contrato a defender a Google caso o contrato fosse questionado em juízo. Então, quando a Apple foi chamada para falar, o pessoal da Apple defendeu. Falou, não, eu nunca colocaria o Bing é muito pior. Pode me oferecer a Microsoft inteira que eu não trocaria. Essa você não trocaria. Enfim, a Microsoft. Não, o lance circule para pesquisar. É muito bom aquilo. Não, de fato, o sistema do Google é muito bom. O Google Flights, o povo tá falando, realmente. E é outra coisa que entrou no processo, que as empresas que indexam voo, que têm os seus próprios sistemas de pesquisa de voo, elas pagam para colocar no sistema de pesquisa do Google. Porque concentra tudo ali, você tá concorrendo com as demais. Eu não pesquiso mais de outro jeito. Você vai entrar em companhia por companhia? Não faz sentido. Não. E as empresas que não só as empresas, as outras empresas que indexam, que têm o próprio sistema de busca delas, elas pagam. Booking, Expedia, essas coisas. todo mundo. Elas pagam para colocar no Google também. E aí que você fala, por isso que o Google você não pode falar que o Google está aqui para só responder perguntas, se as outras empresas que têm um sistema de busca pagam para colocar os resultados do sistema de busca delas no Google. Porque se você não tiver lá, você não existe. Então, a gente está vendo isso daqui agora, o que vai acontecer com o Google. Eu espero que sugere uma nova onda de inovações na internet. Não pode ter monopólio. Monopólio é a morte da inovação.